Aí ela disse que é muita coisa para ela na segunda. E que aí ela chegou em casa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, senhor. Tudo bom? Boa tarde, professor. Boa tarde. Desculpa o atraso, mas consegui chegar. Muito trânsito, professor. Muito trânsito. Peguei muito sinal fechado no caminho até aqui.
Mas cheguei são e salvo. Professor, eu tenho uma notícia triste para lhe dar, assim, o nosso colega Gessé, ele É, faleceu. Ele tava com Covid. é mesmo? Aham. Ah, Putz. Desde E- sexta passada. Ele descobriu e quarta ele faleceu. Nossa, mas como é que foi tão rápido assim? Não conseguiu combater Ele morava aqui em Porto Alegre? Ele morava aqui em Guaíba, nós ficamos amigos, bem amigos. Ah, E eu falei com ele domingo, ele tava com um pouco de tosse, mas disse que tava bem. E aí, no fim, eu não falei mais com ele, nem segunda e nem terça. Aí o aham, professor Sérgio, que é nosso coordenador, que já estava aham. preocupado com os trabalhos, e falou com ele. E aí o professor me disse que ele estava no hospital já terça, mas disse que estava bem também. Aí quarta-feira, quando eu pensei em falar com ele, eu já tinha recebido, eu estava recebendo a notícia já, que ele tinha Nossa. falecido. E qual é a idade dele, sabe? 38 anos. Vejo que está acontecendo isso, né? Essa doença tá deixando, cometendo pessoas bem mais jovens com casos graves e até mesmo com a morte, né? Então, realmente é uma doença perigosa, né? É impressionante como Pedro, pois é. Lamento aí pela perda do amigo, mas isso só reforça, né, o alerta que a gente tem que continuar se cuidando, porque realmente é uma situação bem difícil mesmo, né? E eu me lembro que no início, assim, do ano passado, quando começou esse negócio, a gente ouvia os relatos dos casos mais graves acometendo as pessoas mais velhas, né? Mas agora realmente Vai mutando o isso. vírus, né? O pessoal não vai se cuidando, né? E acaba mutando e. Puxa vida. Não, assim, como todo mundo, né? Assim, está acontecendo dos meus familiares terem casos de Covid. Infelizmente não teve nenhum caso mais grave, mas como a doença está se espalhando, né? Ela está cada vez mais perto da gente, né? Então, realmente é uma coisa muito triste, assim, quando acontece com uma pessoa próxima da gente, né? Mas é dureza. Pois é, Pedro, mas é isso. Infelizmente, né? Mas a vida continua. Sim, é isso aí. Agora a gente já combinou os amigos mais próximos aí que fazem engenharia com ele, faziam engenharia com ele, né? Nós vamos seguir para ver se a gente vai tentar se organizar para ver se forma junto e homenageia ele, né? Porque Pois ele é. queria, o sonho dele era esse diploma, né? E o que mais deixou triste foi que ele tinha conseguido um estágio. Eu não posso afirmar que ele pegou no estágio, né? Se infectou, mas ele Era um conseguiu. estágio que ele tinha que se deslocar até lá. Isso, era numa empresa perto da casa dele. Mas eu não sei, né? Não sei como ele É, pegou. Ele só confirmou que estava. é difícil dizer, né, que é num lugar ou no outro, e também, claro, essa informação é importante para as autoridades que cuidam, né, que monitoram e tal, até para a própria empresa saber se realmente tem alguma situação que mereça cuidado, né, mas o mais triste é saber que ele não conseguiu resistir, né, isso que é isso é uma coisa realmente lamentável. E bueno, pessoal, eu queria então comentar com vocês, né, que essa semana, eu acho que eu segunda-feira acabei não falando, né? Nesta semana começaram as avaliações intermediárias, né, das disciplinas de graduação. Para quem já estuda na PUC há mais tempo, acho que a maioria de vocês, né? Essa atividade ela vem se desenvolvendo já há cerca de uns 2, 3 anos. Ela é uma atividade organizada pela Comissão Própria de Avaliação,
que é uma comissão dentro da estrutura da universidade que cuida desses processos avaliativos que vocês devem ter conhecimento que tanto a universidade quanto os cursos de graduação, não só da PUC, mas do Brasil inteiro, eles são avaliados periodicamente, né? Então, no caso dos cursos, existem avaliações em loco, que às vezes vêm os avaliadores do INEP, né, vêm aqui, visitam a universidade, conversam com os professores. Eu já participei de diversos processos de avaliação. E existem também alguns critérios, né, alguns indicadores que são utilizados pelo MEC, pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, que tem a sede em Brasília. Então, eles usam alguns indicadores para avaliar não só os cursos, mas as próprias universidades, né, a estrutura da universidade, etc. Então, uma das coisas que o MEC solicita para as instituições é que elas façam pesquisas avaliativas, né, junto aos alunos, aos acadêmicos, né? Então, essa atividade de avaliação das disciplinas é uma atividade que contempla, né, essa solicitação do MEC. Então, na medida das possibilidades de vocês, eu sei que vocês devem estar, né, bastante atarefados, assim como nós professores, né, porque tem atividades das disciplinas, né, que tem que entregar trabalhos e assim por diante. Mas a informação que eu recebo, né, que através do portal do aluno, né, vocês entram ali no portal do aluno da PUC e tem uma área lá, então, que tem um link para as avaliações intermediárias. Então, em cada uma das disciplinas em que vocês estão matriculados é que vocês devem receber, né, preencher, melhor dizendo, é um questionário com 6 perguntas. E como vocês vêm, né, tendo aulas ao longo desse período, nessa forma, né, aulas remotas, aulas online, enfim. Então, as perguntas são sobre o tipo de trabalho que vem sendo desenvolvido pelas diversas disciplinas em que vocês estão matriculados. Tá? Então, eu peço que vocês aí no final de semana, nos próximos dias, dediquem um pouquinho de tempo ali, vai ler uns 5, 10 minutos, né, para cada uma das disciplinas. Eu acho que não é mais do que isso para responder os questionários. Se tiver alguma sugestão, né, algum comentário, insiram lá. Dentro de 2, 3 semanas, após o encerramento do período, né, de avaliação, a gente recebe o retorno daí, né, dessas respostas que ficaram registradas lá. Tá bom? Tem algum aluno aqui novo na universidade que não conheça o processo? Acho que não. Acho que o pessoal não está aqui. Bem, então, pessoal, eu vou dar continuidade. Vocês me lembram lá que na segunda-feira passada a gente fez quem acompanhou ali a aula de segunda-feira, que a gente fez a aplicação do método de Gauss para a resolução de um sistema 4x4, né? E nós fizemos na planilha do Excel, certo? E no desenvolvimento, né, dos cálculos, a gente utilizou como critério, né, como forma de arredondamento, reter 2 casas decimais, né, nos cálculos intermediários. Então, a gente fez todo o cálculo lá, identificando o pivô, calculando os multiplicadores, né? A gente foi indo e calculamos a solução do sistema, certo? Então, e também calculamos o resíduo, né? Então, o que a gente concluiu daquele exemplo, né, que eu quero só fazer uma análise aqui, é que, através da aplicação do método de Gauss para um sistema 4x4, naquelas condições, né, a planilha se revelou uma boa ferramenta de cálculo, digamos assim. Se vocês pensarem em termos de esforço, né, computacional, né, necessário para
resolver, né, sistemas de equações, o método de Gauss, sem dúvida, é considerado o método mais eficiente, tá? Porque o número de operações que é necessário para resolver um sistema pelo método de Gauss, ele é bem menor do que qualquer outro método direto. Tá? Eu vou procurar um arquivo que eu fiz uma comparação aqui, eu já retorno aqui, tá? Só um minutinho. Dei só um minuto. Eu achei aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Opa, peraí. Aqui tá. Pronto, agora estão vendo o arquivo ali, né? Então, assim, pessoal. Sim, professor. Beleza. Então, o que eu fiz aqui, essa análise aqui é uma análise, digamos assim, mais. Como é que eu vou dizer para vocês? Para a gente ter uma visão, né, digamos, o quanto de esforço é necessário para resolver um sistema de equações por esse método, né? Porque, assim, é evidente que a gente tem que saber fazer as contas, né, e saber resolver, vocês que são dos, né, diversos cursos aí da área de exatas, né, uma das habilidades é saber fazer contas, mas também é importante a gente sempre, digamos, ter uma ideia de relação de custo-benefício, né? Por que se usa o método A e não o método B, né? Então, aqui eu faço uma discussão, né, e apresento para vocês digamos, uma medida do esforço que a gente faz para resolver um sistema de equações usando o método de eliminação de Gauss, né, fazendo aquelas operações básicas que a gente fez aí nos exemplos anteriores, né? Então, cada vez que a gente faz, né, uma etapa da eliminação, a gente tem que calcular aquele multiplicador, certo? Que ele é, né, definido por AJI dividido pelo AI, se o AI for diferente de zero, né, o pivô deve ser sempre diferente de zero, que tem por objetivo eliminar esse coeficiente aqui, né? Então, num sistema com N equações e N incógnitas, a gente vai fazer N-1 etapas de eliminação, né? Na primeira etapa, são zerados N-1 coeficientes abaixo do A1, na segunda etapa, são zerados N-2 coeficientes, e assim por diante. Então, o total de elementos que são zerados, né, é N-1 mais N-2, etc., mais 2 mais 1. É a soma dos números naturais de 1 até N-1. Né? Então, pelas fórmulas de adição de progressões aritméticas, isso aqui é igual, né? É a mesma coisa que N-1 vezes N dividido por 2. Esse é o total de coeficientes que devem ser zerados, né? Por exemplo, um sistema 3x3, né, em que o N é igual a 3. 3 equações e 3 incógnitas. Se a gente substituir aqui, ó, vai ficar 3 menos 1, que é 2, né, vezes 3 dividido por 2, são zerados 3 coeficientes. Né? E no sistema 4x4, se a gente substituir aqui, ó, vai ficar 4 menos 1, que é 3, vezes 4 dá 12, divide por 2 dá 6. São zerados 6 coeficientes. Né? Que foi o que a gente fez naquele exemplo 4x4 lá, usando a planilha. Né? E quando a gente conta o número total de operações aritméticas realizadas em todas as etapas, né, o total é 2n ao cubo dividido por 3, mais 3n ao quadrado dividido por 2, menos 7n sobre 6. Tá? Bom, o que é importante destacar aqui, pessoal? No computador, no processador, as operações não sei se vocês já leram, né, sobre esse assunto, mas as operações aritméticas,
elas são as que mais demandam tempo de processamento, são as operações de multiplicação e divisão, né? Que aqui nesse total elas correspondem a n ao cubo sobre 3 mais n ao quadrado menos 3, menos n sobre 3. As adições e subtrações, embora elas exijam, né, o tempo de processamento é bem menor. Então, e a quantidade de operações é dada por essa expressão aqui, n ao cubo dividido por 3, mais n ao quadrado sobre 2, menos 5n sobre 6. Né? Então, por exemplo, aqui eu fiz uma tabelinha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só para vocês terem uma ideia da evolução aqui, tá? Vamos supor que eu vai contar aqui, ó, as multiplicações e divisões. Multiplicações e divisões. Né? E as adições e subtrações. Quer ver, ó? Vamos pegar a minha calculadora aqui do notebook aqui. Vocês viram ali que tem o ícone do imposto de renda, né? Agora é época de fazer imposto de renda. Né? Imposto de renda é uma coisa terrível. Eu faço para várias pessoas. É uma trabalheira. O pior não é fazer, professor, é pagar. É, exatamente, mas é que na hora de fazer é que tu vê o quanto tu paga, né? Aí tu olha aqueles números assim, nossa senhora. E a gente não tem muito. Eu, no meu caso, que sou pessoa física, né? Tenho CPF, então eu pago o imposto de renda na fonte, não tem muito como escapar. As pessoas que têm CNPJ, eu tenho alguns conhecidos que têm empresa, então. Aí conversando, a conclusão que eu tenho é que eu que sou assalariado, eu pago muito mais imposto de renda que quem é empresário, sabia? É impressionante. E tudo dentro da lei, isso que é pior. É que depois você tem que pagar outros insumos, né? Mas, por exemplo, se o cara é empresa, tipo, meio essas coisas, deram uma facilitada. O problema é quando tem que começar a botar outros impostos, né? Mas, por exemplo, eu estava esses dias conversando com um vizinho, assim, meu amigo, assim, ele é médico, né? Então, ele conversando com outros colegas e com um contador, o contador aconselhou a ele criar um CNPJ, porque na ponta do lápis ele provou para ele que se ele fosse pagar imposto de renda como pessoa física, né, usando o CPF dele, ele pagaria mais do que tendo uma empresa com CNPJ. Então ele criou um CNPJ, né, criou uma empresa. Então ele recebe, por exemplo, quando ele faz uma cirurgia, digamos, né, algum procedimento, ele recebe através dessa empresa e aí os impostos são menores. Então, eu conheço professores que criam empresas que... e aí, então, eles concluíram, né, ao longo do tempo que a remuneração é maior porque paga menos imposto de renda tendo uma empresa. Mas eu nunca me informei, realmente nunca me informei para ver. Mas nunca é tarde, né? Daqui a pouco eu faço isso. Então, pessoal, olha só, que eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês verem. Vamos supor que um sistema é 3x3, tá? Aqui é um dos exemplos que a gente resolveu aí. Quantas operações de multiplicação e divisão a gente vai fazer aqui? A gente vai substituir o n igual a 3 aqui nessa fórmula, vai ficar 3 elevado ao cubo, que é 27, né? Dividido por 3, né, que evidentemente dá 9, né? Tá, aí tem 9 lá na memória, vamos botar o 9 na memória. 3 ao quadrado dá 9, né? Botando 9 na memória, já tem 18 lá, né? E 3 dividido por 3 dá 1, né? Então, subtrai 1, ó, lá na memória vai ter 17. Então, ó, toda vez que tu resolver um sistema 3x3, tu vai fazer 17 operações de multiplicação e divisão. E adição e subtração, ó, vai ficar, vamos zerar ali a memória, 3 ao cubo de novo, né, dá 27, dividido por 3 dá 9, então botamos 9 lá na memória. N ao quadrado sobre 2, então 3 ao quadrado é 9, divide por 2, 4,5, vamos botar lá na memória.
E 5n sobre 6. 5 vezes 3, 15 dividido por 6. 15 dividido por 6. Subtrai. Vamos ver aqui onde é que tem lá. 11 operações. Então, esse é o total de operações se a gente for fazer, né, esta aplicação desse método. Então, somando todas as operações dá 28. Bom. Ó, quer ver? Ó, vou fazer com n igual a 4, para vocês verem como é que evolui esse negócio aqui. Depois eu vou explicar por que eu estou fazendo esse cálculo aqui. Por exemplo, n igual a 4. Ó. Tu vai ter 4 ao cubo, 64. 64 dividido por 3. 64 divide por 3. Né? Tá. Aí colocando na memória lá. 4 ao quadrado é 16. Coloca na memória. E 4 terços, né? 4 dividido por 3 dá 1,33. Troca o sinal e coloca na memória. Deu quanto lá? Deu 36. Então, passou de 17 para 36 operações de multiplicação e divisão. E esse aqui, ó, vamos ver quanto é que vai dar ali. O 4 ao cubo sobre 3 é o mesmo 64 terços, né? 64 terços. 4 ao quadrado, 16. Sobre 2 dá 8. Coloca lá. E 5 vezes 4 dá 20 sextos. 20 sobre 6. Troca o sinal. Vamos ver quanto é que deu o total. 26. 26. Total é 62. 62. Muito bem. Agora, deixa eu só localizar aqui uma comparação que eu estava vendo aqui esses dias. Deixa eu ver aqui. Agora achei. Tá, e agora aqui, só para a gente concluir esse exemplo aqui, vocês verem como é que evolui esse negócio, vamos fazer com 10 aqui. 10 elevado ao cubo. Tem que apertar aqui. É 1000, né? Tá, divide por 3, coloca na memória lá. 10 ao quadrado é 100. Coloca na memória. E 10 terços. 10 dividido por 3. Coloca na memória. 430. Ó. Então vejo que, olha só como aumenta, né? E aqui vai dar um pouco menos. Nós vamos ver. Vamos zerar aqui a memória. O 10 ao cubo. Divide por 3. Coloca lá. 10 ao quadrado é 100. Divide por 2 dá 50. Soma ali. Opa. Tá. 400 e... e 10 dividido por 3. 10 dividido por 3. Troca o sinal e só. Acho que eu somei 2 vezes. Subtraí 2 vezes. Não pode. Vamos zerar aqui. 10 ao cubo, 1000. Divide por 3. Tá. 10 ao quadrado, 50. 50.
Ah, é que aqui eu tinha pressionado 2 vezes. Né? E agora, 5 vezes 10 sobre 6. 50 dividido por 6. Troca o sinal. Opa. R$375. Então, somando essas coisas aqui, mais 430, 805. Bom, aí vocês podem achar assim, isso aqui não é tão importante, né? O que é isso? Bom, aí eu fiz uma pesquisa, pessoal, tá? Eu fiz uma pesquisa para a gente ter uma ideia, né, da importância disso aqui, ó. O tempo de resolução de um sistema N por N, tá? Com N equações e N incógnitas, tá? Se for usar a regra de Cramer, digamos que um sistema 10 por 10, né, leva 3,4 dias. Tá? Isso num computador, assim, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar a seguinte situação. Cara, que eu estou fazendo uma hipótese aqui do livro, né? Imagina um computador que para fazer uma adição e subtração demora 40 microsegundos, tá? E multiplicação e divisão, cada uma delas, né, demora 400 microsegundos, tá? Então, num computador desse, se vocês forem resolver um sistema 10 por 10, vai demorar 3,4 dias. E pelo método de Gauss, você sabe o que é a regra de Cramer, aquela que resolve por determinantes, né? Pelo método de Gauss, tá? Um sistema 10 por 10 um sistema 10 por 10 leva 0,22 segundos. Tá? Aí então vocês têm uma ideia, né, da vantagem, ó, de usar o método de Gauss, e a razão disso, né, comparado com o método de Cramer, é que o número de operações necessárias para resolver um sistema N por N através do método de Gauss é muito menor, né, e isso se observa nessa comparação aqui, ó, né, certo? Então, essa é a razão pela qual, né, o método de Cramer, ou a regra de Cramer, né, ela não é considerada uma regra competitiva, né, para sistemas maiores, né? Então, isso aqui é só uma comprovação, né, desta qualidade, digamos assim, do método de Gauss. Né? Bem, então, assim, dentre os objetivos aqui, né, da disciplina, está o de apresentar, então, né, essa discussão sobre sistemas de equações lineares, né, e não só apresentar os métodos diretos, mas também os chamados métodos iterativos. Tá? O que são os métodos iterativos? São aqueles métodos que funcionam que nem o método de Newton, né? A gente dá um chute inicial ali, a gente pega uma semente, né, para resolver o sistema de equações e vai calculando sucessivas aproximações, né, até que um certo critério de parada seja satisfeito. Tá? E, então, como a gente já viu, né, a descrição geral de métodos iterativos, né, ou seja, que a lógica de um método iterativo, não importa se ele vai resolver uma equação para calcular uma raiz, se vai resolver um sistema de equações lineares para calcular a solução de um sistema, ou se vai resolver uma equação diferencial, né, para achar uma função, não importa qual seja o problema. O método iterativo, ele tem esse nome porque ele gera sucessivas aproximações da solução
a partir de uma semente e uma vez que um critério de parada seja satisfeito, a gente, né, considera que o problema está resolvido, certo? Então, eu vou apresentar aqui para vocês uma formulação de um dos métodos iterativos, que é o chamado método de Gauss-Jacobi, para resolver sistemas de equações lineares, tá? Ele é um método bastante apropriado para aplicação em planilha, certo? Ele é bastante prático, assim, é bem simples a formulação dele, né? E a gente consegue observar ali, através das próprias iterações, né, se está havendo a convergência para a solução exata do sistema ou não. Isso é possível de verificar, tá? Então eu vou apresentar aqui para vocês, eu vou mostrar no texto ali como é que é feita a formulação das equações, tá, iterativas, e depois a gente vai usar de novo a planilha para simular, digamos assim, né, os cálculos e gerar as aproximações sucessivas, certo? Então eu vou compartilhar aqui. Bom, pessoal, então assim, como é que funciona, né? Não vou descrever de novo aqui a lógica do método iterativo. Então, eu já vou mostrar para vocês as equações de como resolver este sistema, tá? Usando o método de Gauss-Jacobi. Tá? Tem dois tipos de métodos iterativos que são os mais conhecidos, o método de Gauss-Jacobi e o método de Gauss-Seidel. O método de Gauss-Jacobi, né, ele, em resumo, ele sempre usa a aproximação anterior para gerar a próxima. Todos os pontos do vetor anterior, né, para gerar a próxima, o próximo resultado. Então, eu tenho esse sistema 3x3 aqui, tá? 10x1 mais 2x2 mais x3 igual a 7, x1 mais 5x2 mais x3 igual a menos 8, e 2x1 mais 3x2 mais 10x3 igual a 6. Eu quero resolver, então, através desse método de Gauss-Jacobi, usando essa aproximação inicial aqui. Tá? Como é que é montada essa aproximação inicial? Se vocês analisarem bem, né, e isso é recomendado pelos autores de muitos livros, observa lá, ó, 7 dividido por 10, dá 0,7. Menos 8 dividido por 5, menos 1,6. E 6 dividido por 10, dá 0,6. Então, muitos autores recomendam, né, usar como a semente, usar como aproximação inicial do método de Gauss-Jacobi o vetor que tu monta a partir da divisão, né, sucessiva, né, linha por linha, do elemento que é a constante, né, na equação, pelo coeficiente que está lá na diagonal principal da matriz. Né? Então, 7 dividido por 10, menos 8 por 5, 6 por 10, tu tem ali a aproximação inicial, tá? Porque não tem, na maior parte dos casos, sob certas condições, não vai fazer diferença. Então, alguns autores recomendam fazer isso. Então, nesse caso aqui, ó, qual é o critério de parada, né, utilizado? São 3 iterações. Então, tá. Então, como é que a gente escreve as equações? Ó. Então, a formulação é muito simples. Tá? É muito simples mesmo. Ó, a ideia é a seguinte. Aqui na primeira equação, ó, vocês vão isolar o x1, que é o elemento que está na diagonal principal aqui da matriz de coeficientes, né? É o coeficiente o coeficiente do x1 é 10. Então, vocês vão isolar essa incógnita aqui, né, jogando o x2 e o x3 lá para o outro lado. Então, vai ficar 7 menos 2 vezes x2, menos 3 vezes x3, dividido por 10. Aí é só isolar o x1 aqui. Né? E o que tem esse índice aqui? Ó? Esse índice significa que o x2 do vetor k e o x3 do vetor k vão ser usados para produzir uma aproximação do x1 do vetor k mais 1. Então, aqui do lado esquerdo, ó, vocês podem observar, né, nas 3 equações, né, do lado esquerdo sempre aparece o índice k mais 1 aqui. Ó.
tá? Para o x1, para o x2 e para o x3. E do lado direito da igualdade, nas 3 equações, vocês vão ter somente o índice k. Então, isola o x2 aqui, ó, na segunda equação. Tá? Tu vai fazer menos 8 menos x1 menos x3, dividido por 5. Então, no coeficiente x, na incógnita x1 e na incógnita x3, tu vai botar o índice k. E no termo x2 que ficou do outro lado, tu vai botar o índice k mais 1 para representar aqui, usando o x1 e o x3 do vetor k, que é o vetor anterior, tu vai obter a nova aproximação do vetor do elemento x2. Tá? Finalmente, na terceira equação, ó, tu isola o x3, vai ficar 6 menos 2x1 menos 3x2, ó, 6 menos 2x1 menos 3x2 dividido por 10, né, porque o coeficiente do x3 é igual a 10. Então, tu subtrai os dois termos primeiros e divide por 10. E coloca a mesma coisa, ó, o x1 e o x2 vão ter índices iguais ao k, para indicar que são do vetor k, e aqui terá o x3 do vetor k mais 1. Então, essas fórmulas são as fórmulas iterativas. Tá? Então, nós vamos fazer isso lá no Excel. Ó, vamos fazer aqui. Vamos fazer o seguinte. Vou abrir uma outra planilha aqui. Aqui. Então, eu peço que vocês tentem fazer aí, a reproduzir os resultados que eu vou obter aqui, porque daí vocês vão ter a planilha pronta, né, para o método Gauss-Jacob no caso 3×3. Depois é só mudar os coeficientes. Né? Então, essa é a vantagem aqui da planilha. Tá? Então, é um sistema 3×3. Então, a gente vai colocar assim, ó, K, o x1, k, o x2,k, o x3,k, né? E aqui eu vou botar o erro absoluto. Depois eu vou explicar o que é isso aqui. Então, eu vou botar centralizado aqui para ficar bonitinho, né? Então, aqui eu iniciei a contagem com 0, tá? Mas isso aí é irrelevante, né? Não faz diferença. Tá? Então, vai ser pegar aqui, vai somar 1. Né? O critério de paralelo são 3 iterações, então a gente vai até o x3. Tá? Depois, se a gente quiser, a gente amplia. Então, qual é? Vamos reduzir aqui, ó, para a gente enxergar. Qual é a semente aqui? 0,7 menos 1,6 e 0,6. 0,7. 0,7 menos 1,6 e 0,6. Vamos conferir aí. 0,7 menos 1,6 e 0,6, tá? Ok. Isso eu consigo dividir aqui. Ó. Opa. Tranquilo aí, pessoal? Estão conseguindo acompanhar até aqui? Sim, professor. Sim, professor. Então, assim, agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar para a anotação da planilha essas fórmulas que nós estamos vendo aqui, certo? Ó, então, observa, como é que eu vou calcular o x1 aqui nessa posição, ó, que é a célula G8 aqui da minha planilha. Tá? Bom, onde está a célula não importa, né? Então, a gente vai colocar lá na barra de fórmula igual, né? Aí eu vou começar aqui, ó, 1/5 vezes, a parênteses, ó. Opa, desculpe, é 1/10, né? Esse é o x1. Ó, corrigindo aqui, eu estava olhando o x2. 1/10 vezes 7 menos 2 vezes o x2, né? Qual é a célula que contém o x2? É essa célula aqui. Tá?
menos o x3. Tá? Então, vocês vejam que ele vai pegar, né, os valores do x2 e do x3 da linha anterior. Né? Então, como aqui a gente está querendo calcular o G8. Né? Então, vocês vejam lá que está escrito H7 e I7. Está tudo certo, que é da linha anterior mesmo. Aí fechou o parênteses. Está aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos formatar essas células aqui com 10 casas. 10 casas está mais do que bom. Tá? Ó, agora vamos para a célula que contém o novo valor do x2. Né? Então, ali, ó, colocamos lá o símbolo do igual 1/5 vezes, abre parênteses, menos 8, menos o x1 da linha anterior, por isso que é importante esse índice aqui, ó. Então, a gente vai pegar o x1 da linha 7, né? A coluna G, linha 7, menos o x3 também da linha anterior. Então, a gente vai clicar lá, ó, e vai fechar o parênteses e pinga. E agora o x3, né? Ó, igual 1/10 vezes 6 menos 2 vezes o x1. Né? O x1 de qual linha? Da linha anterior, que é a linha 7. Né? Menos 3 vezes o x2 da linha anterior. Está aqui. Fechou o parênteses. Então, o que significa isso? Ó, vamos analisar com calma aqui. Esta linha, né, ela representa a aproximação inicial da solução. Esta outra linha, linha 8, né, daqui da planilha, ela representa a nova aproximação. Então, o x1, que era 0,7, agora vale 0,96. O x2 era menos 1,6, agora ele vale menos 1,86. E o x3 é 0,94 no lugar do 0,6, tá? Então, o que é esse erro absoluto aqui, ó? A gente vai pegar a máxima diferença dessas três aqui, ó. Tá? Vamos fazer o seguinte. O erro absoluto... Vou mostrar aqui para vocês. O erro absoluto no x1, tá? O erro absoluto no x2 e o erro absoluto no x3, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó. Aqui na primeira linha não tem nada. Vamos centralizar essas coisas aqui. Tá. E aqui, ó, eu vou fazer ABS de este menos este. Aí fechou o parênteses. Tá? Agora esse aqui, mesma coisa, ó. É o ABS, esse menos este. Tá? E esse aqui, mesma coisa, o ABS, este menos este. Tá? Bom, qual é o erro desses três que foram calculados, qual é o maior? Desses três aqui, qual é o maior dos erros que são cometidos ali? Os três? É o 0,34. Então, o erro absoluto, eu sempre vou pegar o maior, tá? Então, dos três é o 0,34. Por quê? Porque, vamos supor que eu queira usar como critério de parada, né? O erro absoluto menor que, sei lá, 10 a menos 3. Se eu pegar o maior deles, né?
menor que 10 a menos 3, os outros vão ter que ser menores, certo? Então, eu pego o erro absoluto nas três incógnitas e defino que o erro absoluto é o maior dos três. Né? Se der dois iguais, eu pego o maior, né, deles e pronto. Tá? Então, eu pego sempre o erro absoluto de cada uma das incógnitas e defino que o erro absoluto é o maior dos três. Tá? Bom, aí eu continuo aqui. Ó. Como é que eu vou calcular o próximo aqui? Mesma coisa. Ó. Eu só vou arrastar aqui. Ó. Olha só que maravilha. Para que eu... Daí a gente pode ler lá. Como é que o Excel calculou? 1/10, 7 menos 2 vezes H8 menos I8. Então ele pegou o X2 e o X3 da linha 8, ó, que são o novo, né, o X2 do K igual a 1 e do X3 igual a 1, tá certo? Ele pegou o menos 1,86 e o 0,94 e calculou o novo X1, tá? Aí eu atualizo o X2, ó. Atualizo o X2 e atualizo o X3. Então, os novos valores, né, das incógnitas. O X1 é 0,978, o X2 é menos 1,98 e o X3 é 0,966. Aí eu vou calcular os erros aqui, ó. Eu atualizo aqui. Bom, qual desses três é o maior agora? O X2, professor? É o do X2, então é o 0,2. Então vocês vejam que, né, o erro absoluto, isso a gente observa em vários exemplos, ele não vai se manter sempre na mesma incógnita. Tá? Aqui deu uma diferença maior no X3, agora deu no X2. Tá? Ele pode mudar de posição, não tem problema. Então calculei aqui, agora eu vou atualizar o X1. Atualizei o X2 e atualizei o X3. Tá? Então vejam, ó, as novas aproximações, 0,994, menos 1,988 e 0,9984. Ó, o meu erro absoluto no X1 vai ser bem pequenininho. Olha só, 0,02, né? 2 centésimos. Aqui, 8 décimos de milésimo e 3 centésimos. Então, qual é o maior valor? É o 0,0324, né? Que é o do X3. Claro que dá para fazer de forma automática isso, né? Dá para pegar e ordenar os erros aqui e pegar o maior, tá? Mas isso aí... Bom, o que isso quer dizer, pessoal? Ó, fazendo 3 dessas aproximações, porque aqui eu fiz 1, 2, 3, né? Partindo da semente, que é um chute inicial aqui, ó, eu vou destacar em amarelo aqui, eu obtive essas novas aproximações, né? Por que eu só, né, fixei em 3 aqui? Só para mostrar como é que funciona. Eu posso, né, fazer mais aproximações aqui. Vamos fazer mais 2 aqui, ó. Como uma depende da outra, a gente não pode fazer direto, né? Eu atualizo o X1, atualizo o X2 e atualizo o X3, né? Bom, aí atualizo aqui os erros. Vocês veem que o erro agora está bem pequenininho, ó, em torno de... O máximo é esse aqui, ó, 0,01076. Já é um erro... Opa! E vamos fazer mais uma vez aqui. Então aqui o máximo deu no 003, né? 0,003524. Muito bem. Então agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aí, mas se vocês estão prestando atenção. Olhem atentamente para essa tabela, por favor, aqui, ó. Agora analisem bem as colunas, né, do X1
do x2 e do x3. Para quais valores aproximadamente vocês diriam que está atendendo o x1, o x2 e o x3? Qual é a tendência do x1, qual é a tendência do x2 e qual é a tendência do x3? O X1 tende a 1, o X2 a -2 e o X3 a 1. Isso, né? Sim, claro, é uma análise, né, assim, visual, digamos, né, mas pelo menos aparentemente, né, aqui está 0,999, aqui 0,997, aqui 1,002, né, aqui a mesma coisa. Então, se a solução for um número inteiro, né, aparentemente é isso que está acontecendo. Tá? Claro que para a gente, digamos, comprovar isto, né, o ideal é a gente sempre, né, fazer mais e mais aproximações. Né? Se eu fizer aqui acrescentar, né, mais e mais aproximações, eu vou, se realmente a hipótese, né, está correta, eu vou comprovar. Então, eu posso fazer o seguinte, né, eu posso pegar, bom, aqui qual é o maior valor, aqui com 3 zeros, aqui 2, é esse aqui, né. Então está oscilando ali entre a segunda e a terceira posição, né, o maior. Ó, mas observa, fazendo 6, claro que aqui no Excel é barbara fazer, né? Se vocês tivessem que fazer isso aqui tudo manualmente, né, para preencher essas 6 linhas aqui, do 1 até o 6, vocês iam demorar um bom tempinho fazendo isso na calculadora, né? É muito mais demorado dependendo do recurso que a gente fizer. Mas observa, ó, fazendo 6 aproximações sucessivas, o erro absoluto no X1 já está lá na 4ª casa decimal. No X2, o erro absoluto está na 3ª casa e no X3 também é da ordem de 10 a -4. Né? Então é bem razoável, né, eu supor que esse processo vai se manter, né? Então a convergência aqui é para 1, -2 e 1 respectivamente. Tá? E de fato, se vocês pegarem o sistema de equações, né, vocês vão ver que essa é a solução chamada de solução exata, né, do sistema em questão. Tá? Claro, mas isso, né, não vai acontecer sempre, às vezes a gente não consegue enxergar, né, que está havendo a convergência. Tá? Bom, então esse aqui, ó, deixa eu colocar aqui, é o método Gauss-Jacob, certo? Muito bem. Mas aí tu pensa assim, ó, agora analisa bem. Vamos analisar aqui. Quando eu calculo esta célula aqui, né, e as demais daquela mesma linha, eu estou sempre usando as células da linha anterior. Ó, vejo que para calcular o G8, na fórmula eu usei o H7 e o I7. Né? E aqui, ó, na hora de calcular o H8, eu também usei as células da linha anterior, o X1 e o X3 da linha anterior. Tá? Então é possível fazer uma modificação nesse processo, que eu já vou fazer aqui para a gente ver a diferença. Tá? Que é o chamado método de Gauss-Seidel. Aí vocês vão ver que as fórmulas elas são ligeiramente modificadas. Eu vou apresentar aqui na planilha primeiro, depois eu mostro lá a diferença na formulação. Tá? Vamos centralizar essas coisas todas aqui. Opa. Vocês estão ouvindo uma criancinha aí, pessoal? Chorar, não? De vez em quando, sim, professor. Pois é, eu não estou maltratando ninguém, viu? Que fique bem claro, é uma criança que está brincando na frente da minha casa aqui. não vou achar que eu estou cometendo um crime aqui. É uma menina que tem um vozeirão respeitável. E ela fica brincando aqui, 0,7 menos 1,6 e 0,6. 0,7 menos 1,6, opa,
e 0,6. Professor, Oi. se num exercício assim o senhor pedisse daí o critério de parada, eu teria Sim. que pegar ver ali, poderia automatizar essa coluna do erro absoluto e daí seria Sem pelo dúvida. maior. Sem dúvida, sem dúvida. Porque isso aqui é um vetor, né? Quer ver, ó? Tu pode pegar e pedir para ele calcular o máximo dessas 3 colunas aqui direto, né? Para preencher aqui. Acho que é possível fazer isso. Vamos procurar aqui, quer ver uma coisa? Vamos botar uma Acho que é célula. maior a função. Eu não me lembro se é É, maior. é isso, vamos ver se maior ou máximo, deixa eu ver. Maior valor de um conjunto de dados. Ó. Quer ver? Vamos tentar aqui. Vamos ver o seguinte. Vamos testar. O que aconteceu? Ih, meu Deus. Ah, tá aqui. O Excel não vai me deixar na mão aqui. Espera aí. Tá. Ó. Tá voltando aqui. Deu uma congelada o Excel aqui, pessoal. Só um minutinho. É máximo, professor, não é acho que não é a maior, É? não. Não é maior? É a máxima. É o máximo? O problema é que agora ele não está indo nem voltando. Não está indo nem para frente nem para trás. Né? Esse é o problema de trabalhar em tempo real com essas planilhas aqui. De vez em quando elas... Ó, parece que agora voltou. Vamos ver aqui. Tá. Vamos tentar. Puxa vida. Vocês já leram a história do Steve Jobs, não? Steve Jobs já passou vergonha em várias apresentações, né? Claro, agora é falecido, mas passou muita vergonha, né? Quando apresentava os produtos dele. É máximo, tu disse? Isso, professor, máximo. Tá, mas a gente põe máximo aqui, ele não apresenta... Ó, máximo para mim não aparece. Para mim apareceu aqui. Tenta Max maiúsculo, professor. Será? Não, com acento, professor. Será que faz diferença? Aqui. É a pior, ó. tá ali, ó. Nossa senhora, é verdade. Tá, então vamos tentar aqui. Esse. O Excel trava, mas não perdoa o português. É. É verdade. Ai, meu Deus do céu. E agora tô passando vergonha que nem esse Steve Jobs aqui. Capaz. Deu certo. Deu certo. Maravilha. Então vamos botar ali. Máximo. Que coisa. Max. Máximo dessas 3 células. Fechou. Tá. É só isso. Então, tu pode fazer aquele... Lembra do C, aquele, né? Aí, o que a gente pode fazer? Ó, se o valor máximo é menor que tanto, né? Aí, para. Tá? Então, a gente pode usar esse critério comparado. É isso aí. Valeu. Então, assim, vou mostrar aqui para vocês ó, a versão, digamos, acelerada, tá? Do método Gauss-Jacobi, que é chamado método Gauss-Seidel. Como é que funciona? Bom, vou botar aqui um computador aqui. Ó, essa célula, que é a nova aproximação do X1, vocês observam que essa não tem jeito. Ó. Eu só posso recorrer às células anteriores. Então, eu tenho que usar a mesma do método anterior. Tá? Ó, então, aqui, ó, essa não vai ter diferença. Vai ser 1/10. O que aconteceu? 1/10
vezes, ó, 7 menos 2 vezes o x2 da linha anterior, menos o x3 da linha anterior. Então, isso aqui vai dar o mesmo resultado, tá? Quando chega aqui, ó, aí começa a diferença, observa. Nessa equação aqui, do x2, vocês estão vendo que ele está usando o x1 da linha anterior, né? Só que o x1 já está atualizado, ó. Então, no método Gauss-Seidel, a informação que vai ser usada é sempre a mais atual, tá? Então, olha assim, a diferença, ó, vai ficar 1/5 vezes, ó. Ué, cadê as fórmulas ali? Sumiram? Cadê o meu documento que estava ali? Aqui. Como é que era aqui? Ih, agora sim, agora. Ah, como assim? Melhor reiniciar aí, porque você tá travando. É, né? É, tem muita coisa aberta também, eu acho. Hein? É, mas isso a princípio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar isso aqui, então. Não deveria, né? Ser um problema, mas. Tá, vamos deixar aqui, ó. Eu quero ver aqui no Excel a planilha 3. Então vamos lá. Ó, 1/5 de. Eu tenho que isolar o x2 aqui, tá? Então fica menos 8. Observa, o x1 ele já está atualizado. Então, em vez de pegar da linha anterior, eu vou pegar o x1 da própria linha. Ué, o que é isso? Já sei o que aconteceu. Vou ter que recalcular o x1 aqui, peraí. Ele misturou as planilhas aqui, peraí. Tá. Vamos lá. Igual. 1/5 vezes menos 8, menos o x1 da própria linha, tá? Menos o x3 da linha anterior, porque o x3 não tem jeito, né? O x3 ele vem depois, então ele tem que pegar da linha anterior. E aí fechou. Tá? Já dá menos 1,912. E quando vai calcular o x3, tu vai calcular o x3 atualizado. Ó. Então vai ficar 1/10, né? Vezes 6 menos 2 vezes o x1 já da própria linha, menos 3 vezes o x2 da própria linha e fechou. Tá? Então, agora está pronto para a gente continuar o processo. Ó. Aqui a gente vai calcular, né, o erro absoluto no x1. Aqui o erro absoluto no x2. Puxa vida. Chato. Isso aí. x2. Vou pegar essa planilha e deixar ela só um pedacinho aqui. Perdi o x3 aqui, eu vou ter que fazer o x3 de novo. Igual a 1/5 vezes menos 8 menos o x1 da própria linha
menos o x3 da linha anterior e fechou. Tá? Aqui, ó. Você sido igual lá, por isso que deu confusão. É este menos este. E este aqui é o ABS. Ó, esqueci do igual de novo, dá problema. É o ABSD. Este menos este. Agora deu. Muito bem. Então vocês vejam, comparando aqui, ó, qual é o máximo, né? Vamos botar aqui o máximo. Desses três. Ó, deu 0,38, aqui o máximo tinha dado 0,34, tá? Vamos ver agora aqui a continuação. Então a gente vai atualizar aqui os valores. Ó, vocês vejam que já está bem pertinho da solução, ó. Menos 0,98, menos 1,99 e 1. Aqui o erro, vamos ver. 002, 008, 0019. Ó, então vocês vejam que pelo método de Gauss-Seidel, o processo de convergência é muito mais rápido, porque ele vai usando sempre a informação, olha só. Aqui já dá para ver, ó, que é 1, menos 2 e 1 praticamente. Tá? Então, é evidentemente que o método de Gauss-Seidel é o preferido, né, dentre os métodos iterativos, porque ele converge mais rápido. Vamos fazer mais uma aqui só para a gente fazer uma... Ó. O erro aqui vai ser 001 milésimo, aqui da ordem de 1 décimo de milésimo e aqui 2 décimos de milésimo. Então, né, certo? Então veja que com 4 aproximações aqui, ó, a gente consegue o mesmo resultado que aqui é com em torno de 6, ó. 0,99 menos 2 e 0,99, vamos ver aqui. 0,99 menos 2 e 1. Aqui até mais, com 4 aproximações é mais clara ainda a tendência do que lá, né? Certo? Então, vou interromper aqui para a gente fazer o comentário final. Então, dentre esses dois métodos, pessoal, o método de Gauss-Seidel ele é um método iterativo que acelera, né, porque ele pega sempre a informação mais atualizada possível na hora de fazer as formas iterativas. Enquanto o método de Gauss-Jacobi, digamos assim, ele é mais conservador, né? Para calcular os elementos de uma linha, ele olha só para a linha de cima, tá? Pensando na planilha, né? Enquanto o do Excel, ele olha para as linhas de cima e para o lado, né? Porque o que tá do lado ele já está atualizado, né? Então, quando eu calculo o x2, por exemplo, no método de Gauss-Seidel, ele pega o x1 atualizado e o x3 que vem depois ele tem que pegar da linha anterior. Tá? Mas o x3, por exemplo, ao ser calculado, ele já usa o x1 e o x2 atualizados. Então, ele é um processo iterativo mais rápido. Tá bom? Então, peço desculpas aí pelas falhas na conexão. Aqui, às vezes, a internet apresenta algumas instabilidades, também porque talvez eu tenha, de fato, administrado muitas janelas aí, deu alguma confusão. Mas, no final, foi possível concluir. Tudo certo, professor. Não, mas né, ainda bem que consegui salvar os arquivos, quando a gente perde aqui. Que é o problema. É verdade. Então tá, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, né? Pedro e os demais colegas aí, lamento, né, o ocorrido aí, mas, enfim, né, a vida segue, né, e tem que tocar o barco para frente. Tá? Tá bom, professor. Obrigado. Beleza, professor. Boa noite. Então tá, um bom descanso para vocês, bom final de semana e até segunda-feira. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite.